Boa noite, pessoal. Salve Maria Santíssima. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Carlos, Nai, Leonardo. Sejam muito bem-vindos. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Bom, gente, já vão colocando aí nos comentários a paróquia de vocês, a região de vocês, né? Se você é de outra diocese também, está nos acompanhando, coloque aí para a gente saber. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom. Vou fixar aqui o comentário para vocês. Primeira vez que eu tô aparecendo aqui, né, no Instagram do Setor da Juventude. É uma alegria muito grande. Já vou me apresentar para vocês, né? Meu nome é Karina, sou aqui da Paróquia Santa Rosa de Lima, região 2, em Jundiaí. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Escândalo e Sabedoria da Cruz, com a participação do Padre Paulinho, da Missão Belém. Que honra, né? Termos a presença de um sacerdote aqui conosco. Mais um, né? Tivemos a graça de termos alguns em outras catequeses, né? E hoje nós temos a graça de ter a presença de mais um sacerdote. Deixa eu ver se ele já está por aqui, para fazer o convite para ele. Sim. Padre, já fez o convite para o senhor, tá bom? Boa noite, Padre, boa bênção. Opa, boa noite, Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e o senhor? Graças a Deus também, muito bem. Tá bom, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Maravilha. Se apresentar, fazer uma oração para iniciarmos, né? E aí o senhor Sim. pode já começar o tema de hoje, né? Amém. Bom, antes de mais nada, eu sou o Padre Paulinho, eu faço parte da Missão Belém. Estou na Missão Belém praticamente desde o início que ela nasceu. Ela nasceu no dia 1 de outubro de 2005. Eu cheguei à missão cheguei em março de 2006, pouco depois do Carnaval. Me juntei, fui o primeiro homem a chegar na missão. Então, vi todo o crescimento dela. A Missão Belém tem um trabalho bem intenso com o povo de rua, um trabalho de evangelização com as pessoas que estão afastadas do caminho da igreja. Também, além de estarmos aqui em São Paulo, Jundiaí temos dois grandes centros, na Serra do Japi e no Rio Acima, um centro para as mulheres e um centro para homens. Depois estamos no norte do Brasil, no Pará, no Haiti, né, na América Central. Depois temos um trabalho na Itália. Temos um pequeno grupo também no Japão, né, de evangelização. Então, isso é um pouquinho da Missão Belém, do trabalho. Depois, se alguém quiser conhecer mais, pode pesquisar no Google, enfim. Você pode encontrar um pouquinho mais da missão. Maravilha! Já começo? Pode começar, Padre. Se o senhor quiser, faça uma oração para a gente iniciar. E Tá. pode começar. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos entregar esse momento de reflexão, de meditação
a nosso Senhor Jesus Cristo, também a nossa querida Mãe Maria Santíssima, sobretudo com o título de Nossa Senhora das Dores, ela que sofreu na alma, no coração, no seu mais profundo interior, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu na carne por cada um de nós. Por isso que ela merece o título de corredentora, pela sua disponibilidade à vontade de Deus, por se deixar crucificar com nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ela entregamos e a ela confiamos também esse momento de meditação, de partilha, para que tudo aquilo que nós falarmos possa realmente alcançar os corações e possa nos tornar cada vez mais apaixonados, enamorados de nosso Senhor Jesus Cristo, com desejo profundo na alma e no coração de se deixar e ser crucificado com Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha, irmãos. Então, a reflexão que foi nos pedida para partilhar com vocês é o escândalo e a sabedoria da cruz. Eu gostaria de começar refletindo o famoso trecho de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17, que obviamente é onde onde emana o título dessa reflexão. E a partir desta leitura, nós vamos mergulhando nesse infinito mistério do amor apaixonado de nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Então, 1 Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 17, vai começar com uma frase de São Paulo apóstolo, dizendo que Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E São Paulo, ele coloca em destaque que ele veio para transmitir essa mensagem sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Então, no centro do mistério da pregação de São Paulo apóstolo está a cruz. Tem muita gente que ama aquela frase de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, que fala: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas Paulo, antes de dizer isso, no versículo anterior, ele diz: sou um crucificado com Cristo Jesus. E depois, sim, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo era uma pessoa profundamente apaixonada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, foi capturado por esse amor, que desde o primeiro momento, desde o primeiro chamado, nosso Senhor Jesus Cristo já deixou bem claro: você foi um escolhido para que sofra pela causa do meu nome. Ou seja, a cruz de Cristo, olhando humanamente, e aqui entra todo esse aspecto do escândalo, nós vamos meditar e vamos mergulhar a partir da Sagrada Escritura, ela humanamente é causa de repugnância. Ninguém em sã consciência de se deixar atrair pela cruz, a não ser que nele tenha um toque sobrenatural, como foi para São Paulo, que foi investido profundamente, foi atropelado, foi massacrado pela graça de Deus, por uma presença que o cegou, por uma presença que fez dele uma pessoa mudar totalmente a direção e a concepção da sua vida, onde houve uma profunda metanoia, uma conversão de valores, de conceito, de pensamento, diante
de algo que é tão forte, tão profundo, porque quando Jesus apareceu a São Paulo, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois ele fala: por acaso eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo aqueles discípulos da cruz. Ou seja, é uma loucura você ir atrás de alguém que morreu como um infame, como o pior dos pecadores. Foi trocado pelo pior bandido que existia naquela época, que era Barrabás. Como você, como você tem essa cambada de seguidores e que dizem que você é Deus? São um bando de louco. E uma coisa importante que nós devemos refletir, que muitas vezes passa despercebido. Quando São João Batista ele fala que veio para preparar o caminho do Senhor, e quando ele vê pela primeira vez nosso Senhor Jesus Cristo, ele reconhece nele a presença divina. E aí o que acontece? Ele começa a perceber que esse Cristo, que é o discípulo, o Messias, o Mestre, começa a andar no meio dos pobres. Entre eles tem uma pessoa que era um pecador público, que era Mateus. Pessoas muito humildes, simples, Pedro, Tiago, João, simples, humildes pescadores. E São João diz que diante de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era digno nem de desamarrar a sandália, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Só que quando ele percebe a humildade, a pequenez de nosso Senhor Jesus Cristo e é preso, ele diz aos seus seguidores, fala assim: vai perguntar se é ele mesmo o Messias ou se devemos esperar outro. Tamanha era a humildade. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é uma vida que se culminou num madeiro, na cruz, mas toda a sua vida ela aponta e manifesta uma pequenez e uma humildade que o remeterá à Santa Cruz, que de santa não tinha absolutamente nada. Ela se torna santa porque ele sobe nela, e aquilo que se torna, que é causa de escândalo, de pecado, depois vai se tornar para nós o símbolo, é o sinal da nossa salvação. E aí João Batista manda lá os seus discípulos, dá uma sondada lá, vamos ver se esse cabra aqui é ele mesmo, porque me pareceu, será que eu me enganei? Aí que os discípulos, aí que Jesus fala para os discípulos? Jesus começa a fazer cura, milagre, prodígios, sinais, começa a se manifestar ali e fala: olha, volta até João Batista e fala tudo que vocês viram e ouviram. Os cegos começaram a ver, os coxos começaram a andar, enfim, aconteceu todos os sinais, os milagres. Aí eles voltam e testificam dos sinais. Pelos sinais se reconhece o Mestre. Porém, se nós olhamos, falando agora de sinal, vamos entrar aqui no mistério joanino. João, ele não trata os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo como milagres, curas, prodígios, mas ele tem por sinais, são sinais que manifestam a glória de Deus. Tanto é que nas bodas de Caná, João 2, quando Maria chega para Jesus e fala: Jesus, filho, acabou o vinho dessa festa aqui, o negócio está preto. Mulher, o que tenho eu a ver com essa situação? E aí nosso Senhor Jesus diz: a minha hora ainda não chegou. E para quem conhece a Sagrada Escritura sabe que a grande hora de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua cruz, é o seu abraçar a cruz, é o seu redimir a humanidade pela Santa Cruz. Esse é o ápice da grande hora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala: a minha hora ainda não chegou, a Virgem Maria sabia muito bem do que ele estava falando e o que isso queria dizer.
sabia plenamente, não tinha dúvida disso. E aí a loucura, a chapação, a loucura maior é que Maria vira as costas para os servos, não vira as costas para os servos não, se vira para os servos, deduzo que de repente tenha se virado para Jesus e falou, faça o que ele vos disser. Ele não vai deixar em branco essa situação. E aí Jesus imediatamente diz aos servos, tragam as talhas d'água, enche-as, enche elas e traga aqui para mim. E aí Jesus faz o primeiro sinal, mas o derradeiro e grande sinal é a hora que nosso Senhor Jesus abraça a cruz, e a cruz se torna para todo cristão e para Cristo o seu trono de realeza, o seu trono de glória é a cruz. É a cruz. Não tem outro trono, não tem outra glória, não tem outra realeza a não ser a cruz. Tanto que São Paulo, o maior pregador, o maior evangelizador, o maior fundador de comunidade nos primeiros tempos da igreja, aquele que deu 3 voltas ao mundo, ele começa dizendo aos coríntios, eu não me retive com a arte da oratória, para não desvirtuar a cruz de Cristo. Depois a gente precisa entender, gente, que São Paulo não era qualquer um não, estudou com Gamaliel, um judeu perfeito, fariseu, observador da lei como nenhum outro, com 8 anos de idade, diz a tradição, ele sabia recitar todos os salmos de cabeça. Se você falasse para São Paulo das 603 leis e todos os preceitos da Torá, o homem sabia. O homem era inteligente, o homem era conhecedor. Ou seja, quando ele se depara com aquela voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida dele muda. E ele entende que deve sofrer pela causa de Cristo e deve pegar o caminho da cruz. E até mesmo naquele tempo ele sabia muito bem, nós andamos atrás daqueles que pregam aquele fariseu, daquela seita do crucificado, daquela seita do derrotado. Tá bom, ressuscitou, mas cadê ele? Onde ele está? Ninguém viu. Tanto é que São Paulo ele fala, eu sou o último dos apóstolos, sou tido como um aborto. Ou seja, ele é um apóstolo carismático, ele não é um apóstolo instituído. Tanto é que quando ele fala, poxa, eu agora não vou correr em vão, para não correr em vão, eu vou até Pedro, João, Tiago, os apóstolos, para não correr em vão. Então ele vai no colégio apostólico, fala do que aconteceu com ele, fala da missão que foi confiada, aquilo que Deus pede a ele, a pregação aos pagãos, a pregação aos gentios, a pregação aos últimos, pregar até os confins da terra, mas ele vai e pede aprovação a eles. Ou seja, ele não é um apóstolo instituído, mas ele é um apóstolo carismático. Ele é um apóstolo raptado por uma graça mística. Tanto é que São Paulo fala, eu subi ao 3º céu, isso eu devo gloriar? Não devo gloriar-me de ter subido ao 3º céu, eu devo gloriar-me da minha fraqueza, porque São Paulo entende que toda fraqueza, que toda a sua humanidade, ela faz parte da concepção da cruz. Ou seja, é o caminho aonde Deus manifesta a sua glória. Por isso que a cruz é trono, por isso que a cruz é luminosa. Para e pensa, gente, ainda falando da teologia joanina, o que acontece no alto da cruz quando Cristo é morto? Naquele momento, São João diz que naquele momento ele suspira.
naquele momento do alto da cruz, nosso Senhor Jesus batiza os seus filhos com o seu Santo Espírito. E naquele momento nasce a Santa Igreja. Naquele momento, do alto da cruz, é a cruz. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja da Santa Cruz. Daquele momento, ele sopra o hálito de vida, assume a sua igreja, né, que se é manifestada ali já em apóstolos, nos apóstolos, sobretudo no primado de Pedro, né, Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, pronome possessivo. Nosso Senhor Jesus, ele tem a sua igreja, né? Então não tem a igreja de fulano X, Y, Z, a igreja é una e tem dono. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo e ela tem o seu colegiado. Ela tem o seu colegiado. E todos aqueles que abraçam e são da Santa Igreja, da Santa Cruz, diante de um amor doido, apaixonado desse, o que você vai fazer? Amor só se paga com amor, gente. Um amor doido, maluco, chapado desse, um amor que assume a minha pior miséria. São Paulo vai falar, né, para a gente entender bem o mistério da fraqueza, né? Esse amor que assume a nossa pior fraqueza e redime ela, tira ela da nossa condição onde nós estávamos. Aí cada um pode olhar para si e ver da onde Deus se tirou e da onde Deus ainda precisa te tirar. Então precisa que você ainda abrace, né? Mesmo que tenha um anjo de Satanás te espetando, te esbofeteando, como foi para São Paulo, mas é por essa tua fraqueza, é por essa minha fraqueza, é por essa nossa fraqueza que se revela e se manifesta a glória do Cristo. Ou seja, nessa tua e nessa minha cruz. Então o que é no fundo, o escândalo e a sabedoria da cruz? É um Deus apaixonado que quer abraçar o meu e o teu sofrimento, a minha e a tua cruz. Esse Deus que continua redimindo os seus filhos. Olha que loucura que São Paulo vai falar. Completo na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo Jesus. Por muitas vezes essa frase foi um enigma para mim. Eu falei, mas que faltou no sofrimento de Cristo Jesus? Mas São Paulo é esse cara que é muito prepotente, muito arrogante. Mas que cara petulante. Você é completo na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo Jesus? Se liga, cara. Quem que você pensa que você é? Mas o que São Paulo está querendo dizer? Que você sabe que ele tem uma teologia maravilhosa sobre o corpo místico de Cristo, né? Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Olha a sacada desse homem. Em Romanos ele fala isso, em Coríntios ele fala isso, em Efésios também aparece a teologia do corpo místico de Cristo. Olha a loucura desse homem. Ele fala assim, completo na minha carne aquilo que falta o sofrimento de Cristo, Jesus, porque o Cristo que deu a vida está ali estável, firme, e tudo gira em torno do Cristo. A salvação passa pela cruz, ela continua nos batizados, ela continua nos filhos da igreja. E aí, aqui tem uma infinidade de mártires. Tem uma infinidade de pessoas que continuam dando a sua vida pela salvação dos homens. Mas quem dá a vida é Cristo na sua igreja, nos seus membros, nos seus filhos. E é por isso que São Paulo fala completo na minha carta aquilo que falta ao sofrimento de Cristo Jesus. E é por isso que nós que estamos acompanhando essa live, nós devemos dizer sempre completo também. Eu preciso completar na minha carne aquilo que falta o sofrimento de Jesus. Por isso não existe cruz, não existe sofrimento que não esteja Jesus, gente. Quando uma pessoa fala assim, poxa vida, minha vida está difícil, etc. Meu Deus, quanta fadiga, quanta luta. Aceita, abraça, acolhe, porque nessa
cruz, Cristo está presente. E quando você aceita, você é chamado a se unir de maneira privilegiada a esse nosso Senhor Jesus Cristo e continua redimindo o mundo e a sociedade. Esse amor louco, esse amor que não tem descrição humana, não tem razão humana capaz de entender esse amor. É por isso que lá no versículo 18 vai dizer: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Eita maluquice! Um Deus que manifesta a sua força na sua kenosis, ou seja, no seu aniquilamento, no seu total esvaziamento. Mas o esvaziamento total mesmo, gente, o esvaziamento pleno, o esvaziamento sem chão, sem tamanho, está a ponto de ele gritar: Eloi, Eloi, lema sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Ele se sentiu vazio até de Deus, daquele que ele fala: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem me vê o Pai. Mas cadê o Pai? Ele se sentiu naquele momento da cruz, ele não sentiu nem o Pai. E aí alguns teólogos vão falar, né? Um Deus tão amoroso, que amou a nós pecadores, sem vergonha danado que somos nós somos sem vergonha, nós não merecemos absolutamente nada. Ele dá aquilo que ele tem de mais precioso para nós, que é o próprio Deus, né? Dizem alguns que naquele momento Deus vira as costas, porque senão ele teria se tentado de tirar o seu filho daquela situação e o impediria de cumprir aquela que era a sua missão, a missão de redimir a sociedade, a missão de redimir o mundo. Por isso, cristãos queridos, vocês que acompanham aqui essa live, quando vocês forem anunciar Jesus Cristo, quando vocês forem anunciar a salvação, quando vocês forem falar do amor de Cristo, não fica falando para os outros que Jesus quer salvá-los, porque Jesus já salvou, né? Ajude os outros a se encontrar com o amor que já foi derramado no coração deles. Só isso. E você é esse sinal desse amor. Se você não tem experiência com a cruz de Cristo, se você não tem experiência com o amor crucificado, a sua pregação é vazia. Você pode fazer teologia, pode estudar, pode ouvir os maiores teólogos, pode ficar ouvindo o padre X, Y, Z, pode, ler os maiores teólogos que existem, né? Santos teólogos, pode até ver a vida dos santos, mas se você não faz a experiência do Cristo crucificado, a tua pregação é em vão. Versículo 17: eu me preocupei para não recorrer à habilidade da arte da oratória, para não desvirtuar a cruz de Cristo em mim. Ou seja, eu experimentei o amor da cruz na minha vida, esse amor apaixonante de um Deus que deu a vida por mim. E toda a sua divindade ela é manifestada nisso. Portanto, aqui eu vejo um escândalo. E como que eu reconheço como sabedoria? A fonte dos sacramentos se dá na cruz. Então, o sacramento está na cruz. E quando é jorrado do coração aberto de nosso Senhor Jesus Cristo a água e o sangue significa a Eucaristia, misericórdia também, mas a água significa o Espírito Santo. E aqui entra aquilo que Deus nos deu por graça, que é a sua sabedoria e a sua ciência. Em nós está o dom infuso da ciência, em nós está a sabedoria divina. Então, como eu consigo entender a cruz? Quando eu me abro à graça do Espírito. Na cruz acontece a maior efusão que já existiu na face da terra. Na cruz acontece o maior Pentecostes. Como eu falava, naquele sopro, ele suspirou. Naquele momento,
A igreja se inflamou. Não é? Nos outros evangelhos mostra a morte de Cristo, o povo que se reúne, depois de 50 dias, estava orando, vem o Espírito Santo em língua de fogo. Mas para João não, é já do alto da cruz. E vamos parar para pensar, gente, vamos pensar um pouco. Maria Madalena, a primeira que viu Cristo, ela estava com Cristo, confundiu ele com o jardineiro. Na hora que Jesus olha para ela e fala Maria, ela fala Rabuni, mestre. Aquela bicha saiu no pinote para avisar os apóstolos. Da onde vem essa força? É claro que é a força do ressuscitado, mas o que manifesta o coração dessa mulher? É a força do Espírito. Os discípulos de Emaús andavam cabisbaixos, retornando para Emaús. De repente nosso Senhor Jesus começa a falar da palavra, o coração aquece, esquenta, ou seja, os bichos ficam inflamados, o fogo do Espírito começa a torrar a alma deles, queimar o coração deles. De repente Jesus parte o pão e fala, eureka, é Ele. Não tem como dizer. E o que fala? Que naquele momento Jesus desaparece. Os caras levantam da mesa, já era tarde. Eles falam, olha, é tarde Jesus, a noite declina, fica aqui com a gente, vem ceiar com a gente. E quando eles reconhecem que Jesus, eles levantam na mesma hora e voltam correndo. Essa experiência é efusiva. Não existe um só momento que o encontro com Jesus não é um Pentecoste na nossa vida e no nosso coração. Quem comunga o corpo de Cristo e não sente a efusão da sua graça em nossa vida, está alguma coisa errada. Quem lê a Sagrada Escritura e não sente o coração arder, o fogo do Espírito Santo abrasar a alma, tem alguma coisa errada. Quem não contempla a cruz e não sente esse amor que arde os nossos corações, alguma coisa está errada, meu irmão. É hora de ativar esse batismo em nós. Pensa, o que é o batismo? O batismo é o amor afetivo de nosso Senhor. Jesus que entra na fila dos pecadores, não para ser perdoado, mas para assumir o pecado da humanidade. Não é isso? Quando ele entra no Rio Jordão. E o que Jesus faz na cruz? Ele não morre crucificado porque ele é um pecador, mas ele morre para assumir o nosso pecado. Então um amor afetivo e um amor efetivo, manifestado do alto da cruz de nosso Senhor, E aí São Paulo vai voltar lá no versículo 23, né? Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Ou seja, jamais um Deus poderia morrer como ele morreu. Jamais um Deus que sequer é humano já é loucura. Depois um humano Deus que morre desse jeito, como o pior pecador, é escandaloso, não é para mim. Loucura para os pagãos. Pagão tinha um monte de deuses, e deuses são divindades espirituais. São divindades transcendentais. Agora você vem falar para mim que um homem é Deus? É loucura, tá maluco, está louco, sai daqui. Ele tá doido. E tanto é que quando São Paulo e Apolo começam a fazer os milagres, os sinais ali no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o pessoal, os pagãos começam a endeusá-los, né? Começam a endeusá-los, começam a ovacionar e falar, para com essa palhaçada. Porque o que nós fazemos aqui é pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nós mesmos, mas é pela força divina. É pela graça de Deus em nós. Mas aí o versículo 25 vai falar assim: mas essa loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Ou seja, não tem erudição, sabedoria humana que se compara à sabedoria desse nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu consigo entender essa sabedoria? Somente pela graça do Espírito em nós, pela sabedoria dele em nossas vidas, em nossos corações. E aí depois continua: e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, aonde se manifesta a fraqueza de Deus? Na cruz. Aonde se manifesta toda a força e todo o poder de nosso Senhor Jesus, que eu falo que é o seu trono, né? O seu grupo vai falar isso. Aonde é? Na cruz.
E aí quando a gente lê a ciência da cruz, né, de Edith Stein, judia, ateia, que vem de família de tradição de Deus, os cristãos, ela fala que encontrou a verdade lendo Santa Teresa. Ela encontra a verdade, esse amor apaixonado de Cristo. Escreve um livro maravilhoso que eu recomendo, A Ciência da Cruz. Entende? Na cruz tem uma ciência, e essa ciência é uma ciência infusa que está dentro dos nossos corações. E essa ciência infusa, meu irmão, é uma coisa muito simples, viu? Não acha que que grande coisa. Sabe quando tua mãe, o sol está azul, não tem nenhuma nuvem no céu, e tua mãe fala: ô meu filho, leva o guarda-chuva e leva uma blusa, vai chover. Ela tá louca, mãe? Olha como está o sol. Aí você não leva. Putz, cara, vai dando 4, 5 horas da tarde, cai aquele pedaço. Putz, cara, bem que minha mãe falou. Isso aqui é dom difuso. Isso aqui é dom de ciência. Dá para entender? Isso é dom de ciência. Isso é dom de ciência. Sabe aquele sentimento? Sei lá, tua mãe, você vai arrumar um namorado, aí tua mãe fala: minha filha, eu não sei, mas tá... Eu não sei te falar, mas tem uma coisa estranha com esse rapaz aí. Namora ele não? Ah, que nada, mãe. Não pega nada. Que isso, ele é uma gente boa. Ó, filho, eu não sei dizer, mas tem alguma coisa que tá estranho. Aí você vai, quebra a cara, o cara te abusa, não é aquilo que parecia ser. Você fala: poxa, por que eu não escutei minha mãe? Isso é o dom de ciência. Ou esse dom que também fala no teu coração. Sabe quando você, poxa, parece que eu sinto que eu não devo ir por aqui? Ou de repente, não sei se já falou assim: olha, eu na minha vontade, na minha razão, sinto, na minha cabeça eu não tenho vontade de fazer isso, mas lá no fundo do meu coração eu sinto que eu devo fazer isso, mesmo que me custe. Esse é o dom de ciência. Essa é a ciência da cruz. Essa é a ciência desse amor apaixonado de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E para ir terminando, né, que eu estou falando demais aqui, capítulo 2 aqui de Coríntios vai falar, né, Ju? Muito bom. Tá bom. Depois fala aqui no versículo 2, capítulo 2, né? Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. Versículo 8: sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conhece, pois se houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. A tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que significa isso? Para aqueles que respondem a esse amor. Por isso que um doido de Santo Inácio de Antioquia, quando chegou o momento dele ser devorado, né, pelas feras, e aí ele chega para a comunidade e fala assim: ó, não me atrapalhem de ver a glória de Deus, né? Porque chegou o momento dele também ser crucificado, ou seja, ser devorado pelas feras, morrer pela causa do amado. E o que motivava essas pessoas a seguir a trilha de nosso Senhor Jesus Cristo? A certeza na ressurreição. E termino essa live, termino essa meditação dizendo isso: quando Jesus sobe a cruz, ele destrói a morte para sempre. Portanto, no nosso coração deve emanar um fogo, uma unção e uma certeza de que nós somos destinados para a eternidade, porque nosso Senhor destruiu a morte na cruz. Ele destruiu completamente a morte na cruz. Por isso, a morte, como vai dizer e vai ensinar a Santa Mãe Igreja,
é a natis vitae, é o nascimento, é o nosso Natal, é o nosso nascimento para a verdadeira vida. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida não é um coração que para de bater, mas a vida é Cristo. A vida é Cristo. A vida é um coração que para de bater em Cristo Jesus. Essa é a vida. A cruz, para nós, já não é mais um sinal de morte, mas é um sinal de vida e de vida plena, porque foi por ela que Deus nos salvou e ela é a porta da eternidade. Amém. Assim seja. Amém. Que bênção, Padre. Nossa, eu estava fazendo minhas anotações aqui. Foi uma catequese maravilhosa. Nós agradecemos muito ao Senhor, a sua disponibilidade, né, em dar essa catequese para nós. Se alguém que está acompanhando aqui a live tiver alguma pergunta, pode mandar na caixinha. E o senhor falando me veio muito, né? Às vezes a gente é questionado pela questão de mas por que adorar a cruz se Jesus já está ressuscitado, né? E conforme o senhor foi falando, deu muito bem para entender isso, né? Porque a cruz é o sinal da nossa salvação, né? E tem uma frase, né, de São João da Cruz que eu gosto muito, que inclusive é o meu santo de devoção, que ele fala que não procura a cruz de Cristo, não procura a glória de Cristo. Então, realmente, a sua catequese foi esclarecedora nesse sentido e foi muito boa para a nossa vida espiritual mesmo, né? Porque a gente ama cada vez mais a cruz. E muito obrigada, Padre. Muito obrigada mesmo. Imagina. Se você me permite, eu gostaria de fazer uma pequena explicação do porquê que a igreja nos permite, nos chama e nos convida a adorar a cruz, né? Primeiro porque não é muito difuso, né? Isso até mesmo dentro da igreja, né? Tem a adoração ao Santíssimo Sacramento, a veneração aos santos, mas pouco se fala da adoração à cruz. Por que nós somos chamados a adorar a Santa Cruz? Primeiro, porque a cruz de maldita se tornou bendita. Por que ela é bendita? Porque o bendito se uniu a ela. Então a gente também pode adorar Nossa Senhora, porque ela também trouxe o bendito em si. Não, porque Nossa Senhora foi instrumento de salvação. Por ela a salvação entrou no mundo. E nós adoramos a cabeça de Cristo. A cabeça que é Cristo, dentro do corpo místico. Mas a cruz, Nosso Senhor casou com ela, casou com a pobreza, casou com o pecado. Por isso que eu falo, gente, eu vejo isso na Missão Belém. Eu contemplo isso dia a dia com os meus olhos. As pessoas chegam estrupiadas pelo pecado. O pecado joga elas na lama. E na hora que elas estão lá no fundo da lama da fossa, porque o poço ainda sai água pura, quando elas estão abaixo do poço, abaixo daquilo, no pior pecado, na pior miséria, lá está Jesus, que levanta aquela alma. E é por isso que Chiara Lubich, por isso que Chiara Lubich vai falar, tudo que é infame, tudo que não é gáudio, tudo que não é belo, tudo que é inefável, tudo que é inferno humano é o meu paraíso, porque lá está o meu esposo bem-amado, o meu Jesus crucificado. E é por isso que eu posso adorar a cruz, porque não existe nenhuma cruz que não esteja Jesus. Queria até fazer um convite para vocês. Toda vez que vocês estiverem passando uma dificuldade, qualquer problema, uma dor, fale: obrigado, Jesus, porque o Senhor me visita com a sua cruz.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor me convida e me chama a estar mais próximo e mais unido a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me beijando, porque o Senhor está me abraçando, porque o Senhor está me fazendo repousar em Ti. Está fazendo me repousar em Ti. Né? Eu queria até contar um pequeno testemunho, se me é permitido, não sei se o tempo permite. Né? Mas eu tive um tempo aqui que eu estava correndo, dificuldade, tempo da pandemia, né? Eu trabalho com a evangelização na Missão Belém, vendo muita gente indo embora, eu angustiado e trabalhando, e por muitas vezes eu abandonei um pouco a minha vida de oração, né? Uma confissão pública aqui. Eu me lembro que eu peguei o convite pela segunda vez, e essa segunda vez foi para amassar mesmo o peão, né? Fiquei mal. Porém, nesse mês eu não podia fazer nada, não tinha força, mas eu podia rezar. E nesse tempo eu rezei. E aí o que eu percebi? Que nesse mês que eu trabalhei em nada, que eu me uni a Cristo crucificado, as pessoas pararam de ir embora da missão, alguns começaram a voltar, né? Eu falei, rapaz, que imbecil que eu sou. É Cristo que faz tudo. A gente às vezes só atrapalha. Infelizmente, às vezes a gente só atrapalha. Por isso que eu até digo, gente, a gente tem que até parar com essa coisa. Estou aqui para ajudar na igreja, para ajudar. Jesus não precisa de ajudante. Jesus precisa de amigo. Jesus precisa de almas que se abrem a Ele e deixa Ele fazer em nós. É isso que Jesus precisa. Jesus não precisa de voluntário. Jesus precisa de esposo e de esposa, no qual aonde Ele possa fazer tudo em nós. Ponto. Tá bom, né? Já. Amém, padre. Bom, nós não temos perguntas, né? Então, já vamos encerrando por aqui. Queremos mais uma vez, então, eu, em nome do setor da juventude da Diocese de Jundiaí, quero agradecer ao Senhor, né, mais uma vez, pela disponibilidade em nos dar essa catequese. Que Deus abençoe muito o Senhor, a sua missão, seu sacerdócio, né? E você, Senhor, né, continue sendo sinal da graça de Deus na vida das pessoas. E quero fazer um pedido para o Senhor que em suas orações sempre lembre do setor da juventude da Diocese de Jundiaí, de todos os jovens aqui da Diocese. E é isso. Se o Senhor puder, então, para finalizar, fazer uma oração. Sim, também agradeço a oportunidade de estar aqui, de participar dessa live, de poder partilhar com este tema. Também peço a vocês as orações por mim, quando lembrarem, viu? Rezem por mim, né? Peço mesmo de todo o coração, tá bom? E vamos rezar, vamos colocar tudo diante de Deus, diante do crucificado, tudo aquilo que partilhamos, tudo aquilo que nosso Senhor falou em cada coração, para que possamos realmente ser aquilo que Ele quer e, sobretudo, apaixonados e amantes da cruz. Que esse restante de Quaresma possa nos ajudar mesmo a sermos enamorados do crucificado, pessoas que contemplam e adoram a cruz de Cristo, esse grande sinal, esse grande canal de salvação para nossas almas. Eu gostaria agora de pedir a bênção por intercessão da Virgem Dolorosa. Que Deus abençoe a todos vocês que aqui estão, todos aqueles que ouvirão depois, posteriormente, essa live, essa gravação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do crucificado, nosso esposo amado, possa nos conduzir, possa nos impulsionar e possa também nos fazer amar. Amém. Louvado Amém. Deus. Para sempre seja louvado. Muito obrigada, Padre. Essa live, então, pessoal, vai ficar salva no YouTube, tá bom? Então, mandem para os seus amigos, né, familiares, para que eles possam acompanhar essa maravilha de catequese que fizemos hoje. Deus abençoe, uma santa noite para todos, um abençoado restinho de semana e até a próxima, se Deus quiser. E mais uma, eu já estava esquecendo de um aviso.
Semana que vem teremos, então, a última catequese paroquial. Então, durante a semana, aqui no perfil do setor da juventude, estaremos, então, anunciando os temas e o convidado, certo? Deus abençoe, gente. Uma santa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Santa noite. Tchau.